Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja com todos. Quero agradecer a Deus por mais esse momento onde estamos aqui na presença dEle. E como sempre venho fazendo, peço para que você, meu amado, se prepare, ou melhor, esteja preparado, porque o arrebatamento da igreja se aproxima, está vendo muita coisa acontecer. E nós precisamos estar atentos, porque o nosso Jesus ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja que está aguardando a sua volta. Então estejamos preparados, amados, porque muitas coisas ainda irão acontecer e nós não queremos estar aqui para ver. Amém? Então prepare, estejam preparados, porque o arrebatamento se aproxima, tá bom? Eu vos convido, se possível, a acompanhar a palavra de Deus aqui, segundo Crônicas, no capítulo 21, que fala assim: a morte de Josafá, este é o título, e a impiedade de Jeorão. Jeorão era filho de Josafá. Depois Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram os seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias e Jeiel, e Zacarias, e Azariel, e Micael, e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro, e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito, e subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Veja bem o 6. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Amém, queridos? Aqui para nós meditarmos nesses versículos, para nós entendermos, amados irmãos, que o que aconteceu após a morte de Josafá, para nós falarmos um pouco deste evento, do que aconteceu aqui, pelas mãos de Jeorão, que era filho de Josafá. É bom nós sabermos, nós voltarmos um pouquinho no passado para entendermos que esse rei chamado Josafá foi um rei muito importante em Judá, na parte sul de Israel. Foi um homem em que, quando assumiu o reinado após o falecimento do seu pai, o rei Asa, e entre altos e baixos também foi um grande rei, Josafá ele vai promover um grande avivamento em Israel, na parte sul, em Judá. Ele vai promover um grande avivamento, ele vai tirar os ídolos, ele vai pregar a palavra de Deus em todo Israel, vai fazer com que o povo voltasse a ser adorador. Por causa de quê? Por causa da idolatria que se estabeleceu no Reino do Norte, na parte norte de Israel, onde ficaram 10 tribos. Então Josafá ele foi uma pessoa importante. Ele foi uma pessoa que verdadeiramente o seu coração ele era voltado para o Senhor. Ele adorava o verdadeiro Deus. Só que ele diz que ele vai cometer um erro gravíssimo. Ele vai cometer uma falha gravíssima que vai refletir na sua posteridade, ou seja, vai refletir na sua família. Ele vai fazer com que ele vai aliançar a sua família, o reino do sul, com a família de Acabe. E Acabe era marido de Jezabel, no reino do norte. Ele vai permitir que o seu filho, chamado Jeorão, ele case com Atália, que era filha de Acabe e Jezabel. E veja bem o que acontece, amados. Isso vai trazer para a posteridade do rei Josafá uma desgraça muito grande. Porque Jeorão, ele vai seguir os caminhos dos reis, do reino do norte, da idolatria que havia no reino do norte. Ora, se você olha para o reino do norte, você vai ver que eles tiveram, se não me falha a memória, 19 reis, e nenhum foi
nenhum foi adorador do Deus de Israel. Porque a separação que houve em 590 após a morte de Salomão, quando seu filho Roboão ele assume o reinado de Israel, e ali houve a separação, né? E Jeroboão, filho de Nebate, fica com 10 tribos, e o reino do sul ficou somente com 2 tribos, Benjamim e Judá. Você vai ver que o reino do norte, e um homem chamado Jeroboão, filho de Nebate, ele vai implantar a idolatria, ele vai adorar bezerros de ouro, ele vai fazer sacerdotes, ele vai fazer festas parecidas com o que havia no reino do sul, né? E continuava adorando a Deus. Só que as festas pareciam que eram para Deus, mas eram para os ídolos. Eles vão ser adoradores de Baal, né? Do reino do norte, né? Então, desde então, o reino do norte, eles criaram, na verdade, uma nova religião para combater a verdadeira religião. Ah, pastor, mas eram israelitas, mas não adoravam o mesmo Deus. Ah, pastor, eram da descendência de Abraão, sim, da descendência de Abraão, mas não adoravam o mesmo Deus. Então eu já quero fazer aqui, amados irmãos, abrir um parêntese para que tenhamos uma visão clara do que acontece no mundo espiritual e com o que acontece quando nós deixamos de praticar a justiça, né? De ser injusto, né? Quando eu falo em justiça, não é ser bom, não é ser mal. Justiça é aquilo que é justo. Errou, tá errado. Ah, é vermelho, é azul, é azul. Isto é ser justo. É você não tender nem para um lado e nem para o outro. A justiça, ela é reta. Ela precisa ser reta, né? Então, se eu sou justo, se eu quero ser justo, eu tenho que me aliançar com pessoas que são mais justas do que eu. Eu pratiquei a justiça no mesmo nível que eu pratico. Não pode, né? Eu praticar a justiça e me aliançar com quem é injusto, com quem não pratica a injustiça. E nós estamos vendo isso hoje dentro das igrejas, às vezes por causa de interesses, né? Interesses pessoais. Eu me aliancio a uma pessoa ou a um grupo de pessoas que não são justos, que fazem de tudo para crescerem materialmente, né? Para estarem bem materialmente. Eu não sei qual foi o desejo de Josafá, talvez no seu íntimo ele quisesse novamente unir o reino, os rios, norte e sul, para ficarem para se tornarem novamente um Israel unidos. Talvez tenha sido esse o interesse de Josafá. Só que, queridos, né? Quando envolve questões espirituais, questões de crenças, né? É necessário que aquele que queira servir a Deus verdadeiramente se converta. É necessário que aquele que queira servir a Deus verdadeiramente abandone o pecado, abandone a idolatria, a feitiçaria, queira verdadeiramente servir a Deus, né? O crente ele não pode se deixar dominar pelo mundo, pelo que é errado. O crente ele tem que ser luz, ele tem que ser sal, ele tem que fazer a diferença. Ele sim tem que ser o formador de opinião. As pessoas têm que olhar para o crente e falar: eu quero o Deus do crente, eu quero me tornar como crente. Não o crente passar para o outro lado. Está vindo nesses últimos dias a confusão que está se tornando, né? As igrejas do Senhor. Deus ele continua o mesmo, ele continua santo, ele continua perfeito, ele não vai mudar a opinião dele. Quem quiser a sua salvação tem que trabalhar por ela agora, porque vai chegar um momento em que não teremos mais oportunidades de buscarmos, de nos arrependermos, né? Então veja bem, Josafá ele permite que o seu filho Jeorão ele case com a filha de Acabe. Filha de Acabe e Jezabel. Vamos falar um pouco aqui de Jezabel, né, de Acabe. Filha de um rei sidônio chamado Etibal. Jezabel, o nome Jezabel significa noiva ou esposa de Baal. Então percebe-se claramente que essa mulher foi consagrada a Baal. Uma mulher maligna, uma mulher que
perseguia profetas. Nós sabemos da história de Elias, que ela tentou matar Elias, matou profetas do Senhor. E nos tempos de Acabe, que era o israelita que casou com esta mulher chamada Jezabel, grandes maldades realizaram em Israel. Eram amantes da feitiçaria, pessoas realmente más, pessoas que não tinham temor ao verdadeiro Deus. E como um homem como Josafá, como foi dito antes, temente a Deus, que promoveu um grande avivamento, vai permitir a aliança do seu filho com a filha de Jezabel. Você está entendendo, amados irmãos? Às vezes as nossas atitudes como pais, nós olhamos, avaliamos uma situação para nossa família, desejamos, mas a gente boa, porque é bem empregado, porque tem isso, tem aquilo, ele é promissor, mas e o caráter, como é que fica? Às vezes não olhamos. Eu já vi crente quebrar a cara, que entregou a filha para uma pessoa que não era crente, uma pessoa que não era adoradora do Senhor, o casamento não durou nem 2 meses, Ou seja, o ímpio só quis usar a filha do crente, e aí foi uma vergonha para a família. Mas as nossas atitudes, irmão, nós temos que olhar como crente, nós temos que começar a analisar a coisa espiritualmente. A igreja precisa entender que ela é o diferencial nessa terra, amados. A coisa está aumentada, está tudo moderno, mas eu repito, Jesus Cristo, ele não está nessa modernidade, não. Está tudo fácil, é crente dormindo na casa de crente, os namorados dormindo na casa, porque estão noites, estão dormindo. Está casado, meu irmão? Já casou, já sumiu, Então isso traz vergonha para dentro da casa de Deus e muitas das vezes vergonha para a própria família. Josafá ele não vigiou, Josafá ele não atentou para o que estava acontecendo na verdade. O seu filho vai casar com o filho de uma feiticeira. Vai casar com um homem, com o filho de um homem chamado Acabe. Esse homem ele promove coisas ruins em Israel. E o resultado, depois da morte de Josafá, está aqui no texto onde nós vemos, que depois que Josafá dormiu com seus pais, ele distribuiu, antes de morrer ele vai distribuir a sua herança, e quando ele dorme, Jeorão, isso aqui o trono ele deixou para quê? Para Jeorão, e Jeorão foi o homem que tinha casado com a Atália, com a filha de Acabe e Jezabel. Sabe o que ele vai fazer, queridos? Ele vai matar os seus próprios irmãos. Este homem é movido pela ambição e pela ganância, como fala aqui, ele vai matar os seus irmãos. Mas sabe por que acontece isso? Motivado pela família da sua esposa. Como fala aqui no versículo 6, e andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ora, é elementar, queridos? O homem vai casar com a filha de uma feiticeira, certamente, que a mulher é feiticeira também. Ele vai casar onde só havia idólatras, adoradores de Baal. Ele vai casar com alguém que não temia a Deus. E você quer o quê? Vai trazer desgraça para a posteridade. Ele matou todos os seus irmãos. Jeorão, ele exterminou os seus irmãos. Certamente motivado, como diz a palavra aqui, porque ele servia a casa de Acabe. Queridos, isso trouxe desgraças terríveis para dentro da família de Jeorão. Então nós precisamos entender, amados irmãos,
Nós precisamos entender, avaliar as coisas de forma concreta. Tem muitos relacionamentos que não são da vontade de Deus, que não é da aprovação de Deus, não é do desejo de Deus, mas nós queremos porque é bom para nós. Nós queremos porque vai trazer bênçãos, felicidade. Está vendo pessoas já terminando o casamento, né? Se relacionando com outras pessoas por causa do vil metal, por causa do dinheiro, por causa do glamour. Queridos, tudo que conquistamos nessa terra aqui vai ficar aqui. E a igreja, ela precisa entender, que ela é uma propriedade do céu. O mundo pode fazer o que bem entender, mas quem quiser a sua salvação tem que andar em santidade, tem que praticar a justiça. Quem quiser a sua salvação tem que deixar esses maus desejos, a concupiscência do coração, deixar a iniquidade, né? Deixar esses maus desejos de lado. Tem que deixar o Espírito Santo regenerar verdadeiramente, fazer uma nova pessoa para podermos herdar o reino de Deus, amados. O mundo ele está caminhando, né? A passos acelerados, né? Para a perdição. Nós sabemos que o espírito que está neste mundo, né? Os principados, as potestades estão levando o povo à prostituição. Você vê a coisa mais vil. Você vê jovens hoje que não se preocupam com a sua imagem, se expõem de forma desnecessária nas redes sociais para mostrar liberdade. O mundo ele quer isso, o mundo ele quer a promiscuidade, ele ama a prostituição, ele ama o que é errado. Você vê que muitos políticos do nosso país, do nosso Brasil, estão tentando implantar filosofias, metodologias de ensinos que levem as crianças a adotarem esses meios que nós estamos observando, adotar esses costumes que vão de encontro à palavra de Deus. E o pior de tudo é que a igreja, que é para ser o sal, que é para ser a luz, a igreja que é para ser o diferencial, também está caminhando para o mesmo lado, porque não está vigiando, amados. Muitas pessoas descontentes dentro da casa de Deus, muitas pessoas estão observando: pastor, eu pensei que eu fosse para a igreja, fosse encontrar todo instante. Quem nos dera, amado? Eu já falei, eu acho isso em vídeos passados, vou repetir agora, que dentro da igreja são dois povos. Tem o trigo, mas tem o joio. O joio parece trigo, ele canta como trigo, ele prega como trigo. Ele anda como trigo, mas ele é joio, ou seja, são agentes do diabo que estão dentro da casa de Deus para desviar a atenção do verdadeiro crente. Ah, pastor, mas joio, só quem está no banco, não, tem joio. Pastor está pregando aí a palavra de Deus, meu irmão, com falsos ensinamentos, matando os irmãos, não deixando aquele que verdadeiramente tem chamado subir no altar, né? Tem joio evangelista, tem joio cantor, tem joio em todo que lugar. Mas nós precisamos entender que nós fomos chamados como trigo. Nós temos que ser trigo, amado. Você pode sofrer, você pode padecer, mas como Pedro fala, né, em 1 Pedro capítulo 4, que soframos como cristãos, que isso é agradável a Deus. Deus ele aprova. Quem falou que seria fácil? Não é fácil. Quem falou que seria um mar de roda? Mar de roda para esses pregadores que pregam aí, né, querido? E basta aceitar a Cristo, acabaram esses problemas. Não é assim, não. Então tem o joio, tem o trigo, tem a ovelha, mas tem o bode que é desobediente, tem as virgens prudentes, aquelas que estão com azeite na lamparina, aguardando a volta de Cristo, mas tem as virgens loucas também, amados, né? Então observe que a igreja é formada de dois povos, tem mercenário, tem lobo e pele de cordeiro, tudo dentro da igreja. Mas nós fomos chamados para sermos ovelhas. Vamos fazer a vontade de Deus. Não é com olhos carnais que podemos avaliar tais situações, mas com olhos espirituais, sempre pedindo a vontade de Deus, para que a nossa posteridade, amado, possa olhar para nós e ter exemplo de nós, para sermos exemplos para a nossa casa, exemplos para a nossa família.
para que o ministério na presença de Deus possa seguir com justiça, com lealdade ao Deus de Israel. Josafá não vigiou. Josafá permite que o seu filho case com esta mulher. E grande desgraça, depois, esta mulher, chamada Tália, ela vai promover Deus de Israel. Vai chegar a reinar por um tempo em Israel. Amém, queridos? Só que Deus, ele não perde nunca o controle das coisas. Para encerrarmos essa ministração, vamos ler aqui no versículo 16, o que aconteceu com Jeorão. Veja bem o que vai acontecer. Deus, ele vai estender as mãos sobre este homem. Ele vai reinar por 8 anos, né? Em Israel, em Judá. Você vai ver que ele assume o reino por 32 anos, vai morrer com 40, ele reina por 8 anos. Pelas suas maldades, o Senhor estendeu as mãos sobre ele. No verso 16 diz assim: despertou, pois, o Senhor contra Jeorão no espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também os seus filhos e as suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegado ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de mais enfermidade, e o seu povo lhe não queimou aromas como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de ser saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Veja bem que o Senhor estendeu as mãos sobre Jeorão. O Senhor fez com que perdesse as guerras contra os arábios, os etíopes, e por último o Senhor coloca uma enfermidade neste homem. Hoje nós poderíamos dizer que um câncer, onde as suas entranhas saíram para fora, né? E não pôde ser curado. E ele vai morrer, e a palavra diz que não deixou de ser saudade. Muito triste quando alguém morre, né, queridos? E não é lembrado como uma boa pessoa, não é lembrado como um bom crente, trazendo para nós, trazendo para a igreja. Porque não teve um bom testemunho. Este rapaz aqui, este jovem, este rei chamado Jeorão, ele tem uma morte triste. Não foi sepultado nos sepulcros dos reis, não lhe queimaram o aroma, ou seja, não teve nenhuma honra por causa da sua maldade. Então, esta é a mensagem que o Senhor, ele nos deu neste dia tão glorioso, para que possamos meditar. Queridos, eu sei que as mensagens que pregamos aqui neste humilde canal agradam muita gente. Porque, né? As pessoas querem ouvir coisas boas, tudo. A palavra de Deus, ela tem um objetivo: fazer o que meditemos, ouçamos e a praticamos, para assim nos convertermos e herdarmos o reino de Deus. Amém, amados? Então, esta mensagem, vou orar por você. Se tiver alguém na sua casa enfermo, você pode chamar para ouvir esta oração. Eu tenho certeza que o nosso Deus é poderoso para curar. Senhor, nosso Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença, meu Pai. Te louvamos por esta palavra. Te louvamos, Senhor, por este momento. Te apresento este homem, esta mulher, Senhor. Te apresento este jovem. Senhor, se houver alguém doente na casa, meu Pai, desta pessoa, que Teu Espírito Santo, Senhor, vigia agora, se é dor nos ossos, se é problema nos olhos, na cabeça, Senhor. Esta pessoa que não consegue mover o braço, não consegue mover a perna, essa dor misteriosa, Senhor, que está afetando, meu Pai, que está causando problemas a esta pessoa, se é obra do feiticeiro, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada agora, pelo poder que há no Teu nome. E Teu Espírito Santo, Senhor, visite esta pessoa e lance por terra essa enfermidade. Que o Senhor cure o câncer, que o Senhor cure, meu Pai, essa doença nos ossos, que o Senhor arranque a dor, arranque todo o incômodo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã.
E desde já, Senhor, te agradecemos. Amém e amém. Meus amados, fiquem com a paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus. Não esqueçam, Jesus está voltando. Paz de Deus.